Metrópole Entrevista. Eu vou agora conversar aqui com um doutor em ciência política pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, famosíssimo, Matias Alencastro. Bom dia, Matias. Tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com vocês. Pois é, rapaz, a alegria é nossa aqui. Você sabe que né, nesses momentos sombrios que nós vivemos, Matias, a gente precisa de cabeças iluminadas e jovens como a sua para falar, mostrar o que você pensa, como é que sua experiência diz. Eu estava vendo aí um artigo seu na Folha, tem um trecho que diz assim, aspas, centro-esquerda está saindo renovada e fortalecida da era populista. No Brasil, porém, a executiva nacional do PT resiste graças a falácias. E aí, Matias? Eu acho, como você disse, num momento tão dramático como esse, a gente tem que ser direto ao ponto e a gente tem que ser sincero, apesar de, às vezes, as frases chocarem. O fato é que a pandemia ela teve 3 consequências políticas até agora. Ela mostrou a importância da política pública, a importância da saúde pública para a estabilidade social e para o bem-estar social. Ela mostrou que os populistas eles não têm lugar no comando da política, nós precisamos de profissionais, nós precisamos de técnicos, nós precisamos de pessoas que tomem as decisões fundamentadas na ciência. E também mostrou que os países com partidos e mais tradicionais de centro-direita ou de centro-esquerda estiveram mais bem preparados para enfrentar a crise que nós estamos atravessando. Então, houve uma reabilitação, digamos, da política tradicional, do que alguns chamam de velha política, graças a essa crise. E o fato é que até agora a centro-esquerda brasileira ela não se mostrou à altura do desafio, porque ela continua vivendo, mantendo um debate que se remete ao passado, que se remete ao impeachment da Dilma, a disputa política do impeachment da Dilma, a disputa política da Lava Jato, e não ao futuro. E eu acho que isso, eu estou aqui falando de Florianópolis, mas eu sou de São Paulo, e eu acho que a gota d'água para o paulista foi quando a executiva do PT de São Paulo decidiu preterir um médico, ex-ministro, Alexandre Padilha, prefeito, e escolher um operador de transportes, um quadro tipicamente partidário como o Gilmar Tato. Essa foi uma recusa da direção do PT de encarar a realidade, na nossa opinião. Matias, inclusive a reeleição da executiva do partido, não é, com a ex-senadora e hoje deputada, mostra assim que Lula não abre mão do controle total do partido e da orientação dele, que acaba por afastar de qualquer outro partido. Ele mesmo disse, o partido grande, eu disse até em entrevista minha aqui, não tem muito tempo, depois que saiu da prisão, não tem que um partido grande apoiar um partido pequeno. Ora, mas a revolta que levou, inclusive, não sei se você concorda, a reeleição de Bolsonaro foi uma coisa muito antipetista. Você concorda com isso, Matias? Eu concordo. Eu acho que tem 2 pontos importantes aqui. Primeiro, o destino de um partido é maior do que o de um indivíduo. Por mais que o PT ele esteja intrinsecamente ligado ao Lula, os partidos eles sobrevivem às suas grandes lideranças políticas.
Foi assim na história de vários outros partidos. E eu acho que cabe ao PT também liderar essa transição, que é uma transição de geração, mas também é uma transição de vivência política. E é um processo difícil, é um processo dificultado pelo traumatismo que causou o processo todo da prisão do Lula, e eu acho que isso é compreensível, como nós sabemos. Tudo é uma mistura de razão e sentimentos. Há pessoas, de fato, no PT que acham que há um benefício eleitoral em manter o Lula, mas há pessoas também no PT que estão emocionadas com o processo político que viveram e que não querem fazer essa transição para uma nova era. Mas o fato é que o PT é um partido grande demais para continuar girando em torno do seu líder. Ele tem que ir para frente. Eu acho que até no caso do Nordeste, o PT tem dado sinais de que é um partido que já está se projetando para o futuro, porque no Nordeste ele tem formado novas lideranças, ele tem formado novas alianças políticas, e eu acho o consórcio do Nordeste, durante essa pandemia, que para mim é o maior sucesso político do último ano, ele aponta um caminho para essa transição política dentro do partido e dentro da centro-esquerda, porque vamos combinar, não existe centro-esquerda no Brasil sem o PT. Primeiro a gente tem que resolver a sinuca do PT, para depois resolver a sinuca da centro-esquerda. Não dá para fazer uma coisa sem a outra. Agora, Matias, me explique o seguinte... será que em 2022, pelo caminhar da carruagem agora, nós teremos uma disputa que vai ser entre Bolsonaro e, por exemplo, João Dória e alguém do Partido Novo, sempre entre a extrema-direita, a direita, o centro-direita, e a esquerda vai continuar marginalizada? Eu acho que a gente vai se surpreender, porque, como você sabe, aí em novembro lá nos Estados Unidos, tudo indica que o Trump ele vai perder e vai perder feio. Na Europa, a direita, e eu diria sobretudo a direita populista, ela também está perdendo gás. Eu acho que com a conjuntura vai mudar muito daqui a 2 anos. Eu acho que a conjuntura ela tem um papel importante na formação das alianças aqui no Brasil. Como a gente sabe, o Trump não elegeu o Bolsonaro, mas ele ajudou a eleger o Bolsonaro. E eu acho que a conjuntura internacional daqui a 2 anos ela vai ser favorável à emergência de uma centro-esquerda nova. E, sobretudo, a gente está vendo as notícias aí, o dinamismo do governador Flávio Dino, o dinamismo do governador da Bahia. Eu acho que há uma vontade muito grande, até de muitos quadros importantes do PT aqui em São Paulo, de criar uma frente que esteja à altura do desafio da eleição daqui a 2 anos, e eu estou confiante que isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai ter uma boa surpresa daqui a 2 anos. Mas, olha, eu sou um eterno otimista, é o que a minha esposa me diz. Você... E Ciro Gomes? Ciro Gomes, rapaz, pelo que eu acompanho ele, inclusive aqui nas redes sociais, ele não para, é o único sujeito que eu vejo político assim, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, dando entrevistas, lives e conversas e isso e aquilo, lançando livro. Você acha que Ciro Gomes tem alguma chance de representar essa nova esquerda brasileira? Bom, a gente sabe que o Ciro Gomes nunca parou, né? Ele está aí agitado na arena há 20 anos, muito ativo, contribuindo muito. Mas eu, pessoalmente, eu acredito que candidato é político com mandato. Candidato sério é político com mandato. Eu acredito que a renovação ela vai vir de quem está governando, de quem está prefeitando, de quem está tomando medida para o povo numa crise tão difícil como essa. Porque eu tenho muito respeito por aqueles que estão tentando remar contra a maré dentro dos governos nesse momento, porque a gente está vivendo um momento crítico, onde todas as decisões são decisões de vida ou de morte, com o governo federal que está jogando contra
E então eu acho que quem está governando e governando bem vai colher os frutos daqui a 2 anos. Eu acho que o futuro vem de quem tem mandato e não quem está na internet. Com todo respeito àqueles que estão na internet. Aqui no caso da Bahia, você citou Rui Costa, não é? Que, além de tudo, é o presidente aí do Consórcio Nordeste. E Rui Costa, rapaz, tem tido uma posição, não somente ele, como prefeito de Salvador, democrata ACM Neto, que sempre se bicaram fortes. Aliás, Neto se dava muito melhor com Jacques Wagner, o governador do PT anterior, do que com Rui. Eles sempre tiveram uma distância assim, sempre se atritavam. Os dois agora, rapaz, estão unidíssimos no combate à pandemia, o que tem sido extremamente proveitoso para a Bahia e repercutido nacionalmente. Na semana passada eu entrevistei Rui. Aí eu perguntei a ele sobre isso. Ele chegou e disse: rapaz, essa coisa está indo de tal jeito que o secretário de saúde de ACM Neto me sugeriu a gente ter um candidato único para prefeito de Salvador, dando risada, é claro. Mas você não acha que isso pode, pelo que você está falando aí, isso, como ele aqui, Flávio Dino, governador lá no Maranhão, seriam lideranças emergentes do centro-esquerda com mandato, segundo você fala aí, Matias? Eu acho que o futuro é por aí mesmo. A gente tem muito mais coisas que a gente tem que procurar as semelhanças e não as diferenças. E o fato é que, independentemente, eu acho que o centro-direita e esquerda, eles continuam existindo. Continua havendo oposição, continua havendo situação. Mas todos os países que atravessaram essa crise com algum sucesso foram países onde os políticos tiveram a competência e a responsabilidade de se unirem na hora certa. E é dessa premissa, é dessa história que nós temos que construir a renovação política para fazer oposição àqueles que não se querem unir e não se querem organizar. Então, essa própria história que você contou muito bem agora, de pessoas que tinham uma tradição de oposição, que se uniram nesse momento e agora estão tentando construir um caminho juntos, é a história, esse é o gatilho. E é por isso, eu acho que a atitude republicana do Rodrigo Maia na Câmara dos Deputados habilita o partido dele a construir coalizões que se viram para a esquerda, quando antigamente não faziam. E eu acho muito importante que a gente mantenha a lucidez e não se engane dizendo que não tem mais direita e esquerda. Tem direita e esquerda. Provavelmente eles discordam sobre muita coisa, mas a campanha de 2022 vai ser sobre o que nós concordamos e não sobre o que nós discordamos. E é aí que as linhas se fazem. Eu estou conversando com Matias Alencastro, cientista político, colunista da Folha e pesquisador do SEBRAP. Matias, e Sérgio Moro, não é, que, segundo pesquisas, assim, continua com uma grande massa nas redes sociais acompanhando ele. Eu também entrevistei ele, tem uns 10 dias mais ou menos, né? E fiz perguntas até meio duras em relação ao comportamento dele como juiz, depois como ministro de Bolsonaro. Você daria ele como uma carta fora do baralho? Nunca uma carta fora do baralho, porque eu acho que o juiz Sérgio Moro, agora não é mais juiz, Sérgio Moro, ele representou algo muito importante nos brasileiros nesse grande ciclo político que nós estamos vivendo desde 2013. Eu acho que ele tem muitos seguidores que eles são muito fiéis e esse é um fato. No entanto, eu acho que eu sou um internacionalista, então eu vejo sempre as coisas em função do que está acontecendo no exterior.
A decisão do juiz Sérgio Moro de abandonar a carreira para entrar num governo, depois de ter tido uma atuação tão importante no processo da Lava Jato, que teve como foco, antes da eleição de Bolsonaro, o PT, desqualifica ele para atuar politicamente. E isso, de um ponto de vista internacional, é certo. Em nenhum outro país do mundo, a transição, a transferência de Sérgio Moro para a carreira do juiz, da carreira de juiz para a carreira política, teria sido aceite pela opinião pública. E eu acho que isso vai voltar lá na frente. E vai ser muito difícil para ele se livrar desse momento tão marcante da carreira política dele, que foi a hora que ele escolheu de entrar na política. E para quem ele entrou na política também, né? Porque o fato é que ele foi durante 2 anos ministro, os resultados foram parcos, até onde sabemos. Eu lembro que ele tinha prometido um plano real da segurança pública, digamos que o plano não foi bem sucedido, e ele também tem que assumir responsabilidade pelas escolhas que ele fez. Isto posto, eu continuo achando que a Lava Jato ela tem um papel muito importante na história brasileira, mas é um papel que ainda está sendo escrito. É uma história que ainda está sendo escrita. Eu acho que tem muita gente que acha que ela já foi escrita. Eu acho que não é o caso. É uma história em andamento. E vamos ver onde ela vai estar daqui a 2 anos. Matias, você acha que no mundo, por exemplo, Orbán na Hungria, ou Erdogan na Turquia, para citar alguns. Bom, tem Trump, que a gente espera, mas não sabe, mas espera que ele seja derrotado, não é? Mas você acha que já está havendo uma queda desses governos populistas que, num determinado momento, parecia assim aquela onda que existiu nos anos 30, logo depois da queda da bolsa, do crack da bolsa de Wall Street lá em Nova York? Você acha que já está havendo essa queda desses governos populistas? Bom, eu estou já reservando aqui o meu lugar de entrevistado para do dia depois da eleição americana, para a gente poder ver aí, eu dar uma resposta certinha a essa questão. Mas eu acho que está havendo um refluxo, com certeza, em parte porque a história da pandemia, ela deixou muito patente para a sociedade a necessidade de nós podermos contar com políticos que tenham o mínimo de compromisso com a realidade, e o mínimo de compromisso com a cooperação internacional, e o mínimo de compromisso com a ciência. E repare, 2 anos atrás nós estávamos numa geração em que nós achávamos que uma pessoa para ser eleita deputada federal tinha que se chamar delegado, coronel, sargento, e eu acho que daqui a 2 anos, para ser eleito deputado, vai ter que se chamar doutor, cirurgião, urgentista, e o perfil, a expectativa da sociedade mudou. E o perfil dos políticos vão começar a mudar, e sem querer tirar mérito de muitas das pessoas que foram eleitas em 2018, eu acho que também as pessoas que estavam nessa negação total da política, a negação total das instituições, elas perderam voz. Porque quando o problema se agrava, a gente não pode contar com eles. E isso é uma experiência que o brasileiro está vivendo e que está todo mundo vivendo no mundo inteiro. Eu só posso dizer também, depois da eleição, eu quero que você assuma um compromisso aí da eleição nos Estados Unidos, da gente voltar a conversar para fazer uma rearrumação nessa análise e dizer: Deus te ouça, amém, amém, os anjos da boca mole, digam amém para isso aí, porque a gente não merece. Olha, eu vou dizer um negócio a você, Matias, você é jovem, eu tenho 76 anos de idade, 50 anos de vida pública, eu nunca vi
e nunca imaginei ter que ver o Brasil entrar nesta decadência moral, intelectual, de tudo. Eu nunca vi. Agravado, é claro, pela pandemia, mas independente da pandemia, a gente já estava no projeto Ribanceira. Eu espero que a gente saia dessa e que a gente volte a conversar com esse seu otimismo, viu? Que eu espero que contagie a todos nós, Matias. Eu prometo que a minha geração ela não vai desiludir. Dá para ver aí o pessoal que está nas redes, o pessoal que está debatendo aí nos jornais, nas rádios, o pessoal da minha geração, eu confio muito neles. Eu acho que é um pessoal muito legal que está vindo aí e que vai tirar a gente dessa. Valeu, Matias. Olha, foi um prazer enorme conhecer você, viu? Muitíssimo obrigado, boa sorte. E depois de novembro a gente tem um encontro marcado aqui. Você topa? Até novembro, então, tá combinado. Muito obrigado. Grande abraço para você, Matias. Grande abraço. É bom conversar com gente jovem, inteligente, otimista e que dá uma visão diferenciada para a gente. A gente sempre tem que estar sempre aberto a aprender, a dar o benefício da dúvida sobre aquilo que parece a gente tão certo, mas que nem sempre é.